Nessa hora, os nossos guias espirituais estão se comunicando um com os outros, ligados a Jesus, criando uma grande teia de ramificação de ideais nobres, de bons pensamentos, né? Para que a gente possa formar uma grande corrente, conectando todos os bairros, todos os lares do nosso país, espalhando essa alegria, essa confiança e essa fé para os encarnados e para os desencarnados. Meu querido sobrinho Anthony, um grande abraço. Dona Carla, vamos orar muito pela nossa querida Cíntia, pela sua família, pelos seus netos. Um abraço no meu amigo Mateus. Flavinha Baraúna, boa noite, Flavinha. Um abraço na tua mãe, nas tuas irmãs, teu pai, os teus avós. Dando só aquele tempinho que essa música é o meu termômetro. Quando ela termina, é hora da gente começar, que dá 4 minutinhos, que é o tempo que alguns vão entrando, mas a gente não perde com isso. Joselma, boa noite, Joselma. Lá da nossa querida Arco Verde. Que a sua família seja abençoada e protegida, Joselma. Um abraço no teu marido. Querida Edilaine. Escreve aí, Edilaine, de onde é que tu está falando comigo, por favor. Bom, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, mentalizar a figura amiga de nosso Mestre amado Jesus, que nos possibilitou esse momento onde nos reunimos em torno do seu Evangelho, fortalecendo a nossa alma de fé e de esperança para darmos continuidade à nossa jornada evolutiva. Disse bem ele: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E é nessa certeza, Senhor, de que Tu nos darás a força necessária para que a nossa cruz não fique mais pesada do que os nossos ombros suportam, que nós agradecemos por esse momento. Que as Tuas bênçãos de amor, de paz e de esperança fiquem impregnadas em todos os nossos lares. Envolva os espíritos amigos, familiares que vieram abençoar esse momento, para que nós possamos, Senhor, em Teu nome e em nome de Deus, sairmos depois desse encontro mais fortalecidos, com a certeza de que amanhã será melhor do que hoje, como hoje foi bem melhor do que ontem. Colocando a nossa vida nas mãos de Deus, orando pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam, porque um dia nós iremos amar os nossos inimigos. Que a Tua paz, o Teu amor e a Tua luz envolva-nos a todos nós. O tema é maravilhoso que vocês escolheram, né? Tende bom ânimo, tudo passa. Na obra Boa Nova, do querido Humberto de Campos, psicografia do nosso querido Chico Xavier, no item 8 ele diz bom ânimo. E trata de uma narrativa onde o apóstolo Bartolomeu segue Jesus desde os primeiros tempos de sua pregação, junto do Tiberíades. Entretanto, Bartolomeu era triste e por inúmeras vezes o Senhor o surpreendeu em meditações profundas e dolorosas. Em uma dessas noites claras, Jesus procura-o, toca-lhe o coração, deixando-o tranquilo, a ponto de Bartolomeu timidamente lhe perguntar: Mestre, não sei explicar o porquê de minhas tristezas e minhas amarguras. Eu só sei que o vosso Evangelho me enche de esperança, o futuro da minha alma. Quando esclareceste que o vosso reino não é deste mundo, uma nova coragem me fez atravessar as misérias do caminho na terra, que não são fáceis,
pois que vejo por toda parte a vitória do crime, dos jogos da ambição, voz do apóstolo se tornar embargada, abafada entre lágrimas. Jesus fitou com ternura e disse: Bartolomeu, nossa doutrina é a doutrina do Evangelho. Já viste uma boa notícia não produzir alegria? Fazes muito bem, conservando a esperança das minhas palavras, mas elas só conseguem ter força, elas só conseguem brilhar se o bom ânimo estiver com o discípulo. Se já te ensinei que meu reino não é deste mundo, não descansarei enquanto este reino não for plenamente estabelecido entre os homens. Bartolomeu, primeiro o evangelho deverá florescer na alma das criaturas, antes de frutificar no espírito dos povos. Achas que eu teria vindo a este mundo sem a certeza dessa confortadora bênção de renovar a humanidade? Não duvides, quem me enviou foi o Pai. Em geral, os homens abusam do presente, perturbando a própria marcha. Em vista disso, observarás muitos viajores na terra em desajuste. Bartolomeu guardou aquela resposta no coração com um certo desconforto, por lembrar-se de que a sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo e interpelou ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ser amado? Mas quem está perdido, Bartolomeu, se Deus é Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, porque lamentamos em desespero o bondoso que partiu chamado ao Todo-Poderoso. A morte do corpo, Bartolomeu, abre as portas do mundo para a alma que se foi. Ninguém fica verdadeiro órfão sobre a terra, nem abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. E porque todo discípulo do Evangelho tem de ser semeador da paz e da alegria. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já estava adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram no ombro, levemente, deixando uma sensação salutar e desconhecida. Bartolomeu volta para casa meditando nas lições que havia recebido. A noite parecia-lhe formosa como nunca. No alto, as estrelas se lhe afiguravam as luzes gloriosas do palácio de Deus, à espera de suas criaturas com hinos de alegria. As águas do Genezaré, aos seus olhos, estavam mais plácidas e mais felizes. Os ventos brandos sussurravam ao entretenimento cariciosas aspirações, como um correio delicado lhe chegasse do céu. Começou então a recordar as razões de suas tristezas, intraduzíveis, mas com surpresa não mais as encontrou no coração. Lembrava-se de haver perdido a afetuosa genitora e refletiu, porém, mas com que amplitude e quantos os desígnios da providência divina! Deus não era Pai e Mãe dos céus? Recordou a contratempos da vida e ponderou que seus irmãos pelo sangue o aborreciam e o caluniavam. Entretanto, Jesus não era um irmão generoso e sincero? Passou em revista os insucessos materiais, contudo, que eram as suas pescarias ou avarezas dos negociantes de Betsaida e de Cafarnaum, comparados ao reino de Deus, que ele trabalhava por edificar em seu próprio coração. Chegou à casa de madrugada, ao longe dos primeiros clarões do sol, lhe pareciam mensagens do conforto celestial. O canto das aves ecoava em seu espírito como notas harmoniosas de profunda alegria. O próprio mugido dos bois representava nova tonalidade aos seus ouvidos. Sua alma estava agora e o seu coração aliviado e feliz. Ao ranger da porta, seus irmãos
acusavam-o de mau filho, de vagabundo, de traidor. Bartolomeu, porém, recordou o Evangelho e sentiu que só ele tinha bastante alegria para dar a seus irmãos. E em vez de reagir asperamente, como fizeram outras vezes, sorriu com bondade. Seu velho pai o acusou igualmente, escorrachando. O apóstolo, no entanto, achou natural. Seu pai não conhecia a Jesus como ele conhecia. Não conseguindo esclarecê-los, guardou-os bem forte o silêncio na alma e achou-se de posse de uma nova alegria. Depois de repousar alguns instantes, tomou as suas redes velhas, demandou a barca. Teve para todos os companheiros de serviço uma nova e consoladora e amiga tarde. Então saiu, não questionou os comerciantes, enchendo-se, aliás, do espírito das boas palavras, de atitudes cativantes e educativas que o mestre tinha lhe deixado na alma. Bartolomeu havia convertido todos os desalentos e cânticos de alegria ao sopro generoso dos ensinamentos do Cristo. Todos os observavam com admiração, exceto Jesus, que o conhecia com júbilo a nova atitude mental de seu discípulo, ao ter bom ânimo diante dos desafios que o cercavam. No sábado seguinte, o mestre, cercado de numerosos seguidores, entre homens e mulheres, judeus, funcionários de Antipas e uma grande par de soldados romanos, Jesus começou a pregar a boa nova. E a certa altura, contou, conforme a narrativa de Mateus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, oculto num campo e que foi achado e escondido por outro homem, que, movido de gozos, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Nesse instante, o olhar do mestre passou sobre Bartolomeu comovente. A luz branda de seus olhos generosos penetrou fundo no íntimo do apóstolo, pela ternura que evidenciava o pescador humilde de Cafarnaum, e compreendeu a delicada alusão do ensinamento. Experimentando na alma, leve e satisfeita, depois de haver alijado todas as vaidades de que ainda não se desfizera, para adquirir o tesouro divino no campo infinito da sua alma. Enviando a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, Bartolomeu limpou uma lágrima. Era a primeira vez que chorava de alegria. O pescador de Dalmanutha, sua cidade natal, aderiria para sempre aos templos eternos júbilos do Evangelho do Reino. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas por todos nós. Em vista dessas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Obcecação na própria vontade, se ferem nas pedras do caminho, cerram os ouvidos e vedam os olhos à sombra, rebeldia, e passam em lágrimas e gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela caridosa, o perfume da flor, a palavra amiga e as oportunidades de ser feliz com aqueles que Deus lhe colocou sobre o mesmo teto. Guardemos no coração as palavras de Jesus, narradas em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem de nós está isento de dificuldades, problemas e dores ao longo da vida? Quem conseguiria atravessar uma existência inteira sem momentos de tristeza, processos dolorosos, perdas, angústias e sofrimentos? Isso se dá porque as dificuldades e dores, as aflições e tormentos da existência, elas têm uma razão de ser. Se assim não fosse, Deus, sendo bom e justo, Pai amoroso, ciente de tudo que nos ocorre, não ofereceria as dores e as aflições para o nosso cotidiano. Entendemos que as dificuldades morais ou físicas presentes em nossa vida fazem parte do processo evolutivo em que nos encontramos. Ciente disso é que Jesus nos alertou de maneira bem clara: no mundo tereis aflições. Porém, ele não esqueceu de nos recomendar bom ânimo, para que, como ele, pudéssemos vencer o mundo. Este é o grande desafio da existência aqui na Terra: vencer o mundo.
Por isso que Jesus diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Naturalmente, se analisarmos a vida apenas como um pequeno espaço que se estende do ventre materno até o túmulo, se tornará muito difícil entendermos o porquê das razões do sofrimento. Porque a gente vê criança, adolescente, jovem, anciões, mulheres e homens sofrendo. E não raras vezes esse aprendizado ele se dá sobre o signo da dificuldade e do sofrimento. Porque, na verdade, nós deveríamos aprender pelo amor. Jesus trouxe o amor para nós. Mas nós demos as costas para Jesus durante milhares de encarnações. Estamos tentando voltar agora com a luz da doutrina dos Espíritos, que foca em nós mesmos as causas de nossas aflições. Mas não se trata de um castigo, essas dores que batem na nossa porta, mas da nossa condição de aprendizes renitentes e teimosos. Como a lei divina é de progresso, progresso intelectual e moral, mesmo os mais teimosos, nós que tropeçamos em outras oportunidades, teremos sempre novas chances de aprendizado para o burilamento pessoal. Deus, como bom pai, não abandona seus filhos à própria sorte. Confirmado em João 6,32, exatamente o que ele diz, nenhum daqueles que meu pai me confiou se perderá. E a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus, diz que nada como uma encarnação após a outra. Hoje nós estamos bem melhores do que nas encarnações anteriores, por causa da lei do progresso. Assim, as aflições do mundo são oportunidade de resgate e aprendizado. O que hoje se nos mostra uma imensa dor, a ponto de pensarmos que enlouqueceremos, amanhã veremos que foi um momento de amadurecimento, de mudança de valores, de conquista de virtudes. Se hoje a dor nos chega, se estamos sobre um maremoto de aflições, armemo-nos de fé, coragem e bom ânimo, entendendo que Jesus sempre será o bom pastor e nos amparará, a fim de que, como ele, nós também possamos continuar vencendo este mundo, este vale de dor e sofrimento. A boa nova, a boa notícia, é o caminho ao qual Jesus percorreu sem esmorecer. Orando pelos que lhe perseguiam, pelos que lhe caluniavam, Jesus chegou a amar os inimigos. No Evangelho do Mestre, nós encontramos todos os instrumentos para brilhar a nossa luz, avançando ao encontro do Pai. Exatamente o que ele disse, brilhe a vossa luz. Em O Consolador, na obra O Consolador, psicografia de Chico Xavier, através do querido Emmanuel, na questão 237, Emmanuel discorre que o Espiritismo sem o Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se e desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo. No Evangelho de Jesus, o homem encontra as forças que precisa para transpor e encontrar a porta estreita. Em Mateus, no capítulo 8, o evangelista, no item 13 e 14, diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado é o caminho que leva para a vida, e quão poucos se dão conta acertando esta porta. Que Emmanuel elucida e enriquece a parábola, nos trazendo a parábola do cego Jericó, que tem tudo a ver com a porta estreita e a porta larga. Quando o cego de Jericó escuta Jesus se aproximando, ele grita, Rabi, Rabi, no que Jesus diz, tem de bom ânimo, te levanta. Ele estava sentado na beira do caminho. O ânimo de largar tudo que ele impedia de ser livre. Ele larga a capa, mas para isso ele foi preciso ter olhos de ver. E Bartimeu foi preciso. Quando Jesus lhe perguntou, o que queres? O cego de Jericó disse, que eu veja, Senhor. Emmanuel, de maneira cirúrgica, como sempre, ele ressalta que o cego Bartimeu se encontrava às portas de Jericó. Jericó, em hebraico, significa perfume.
Era uma cidade onde as vibrações eram muito baixas, assim como toda a sua localização em referência a Jerusalém. Daí Jesus ter dito na parábola do bom samaritano, um homem descia de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém é o local dos templos e Jericó o local dos prazeres do comércio. Uma cidade materialista, das negociatas, dos prazeres carnais. Bartimeu, além da cegueira física, ele possuía a maioria, como a maioria dos homens possui, a cegueira da sua própria consciência. Ele estava começando a se inebriar pelo perfume dos aromas das necessidades da carne. Bartimeu travava uma luta interior, se esforçando para não ceder aos impulsos inferiores que o convidavam. Jesus, conhecedor profundo da alma humana, vê a sua sinceridade e atende o seu pedido dizendo: tende bom ânimo, levanta-te. Então, Bartimeu estava naquele esforço, ou eu entro em Jericó para aproveitar todos os bacanais que essa cidade me oferece, ou eu deixo a minha capa e sigo Jesus, tendo agora enxergado em mim mesmo a causa da minha cegueira. E isso que Jesus devolveu à vista dele, porque agora ele tinha olhos de ver. Tanto é que ele passou a seguir Jesus nas pregações. Na Revista Espírita de 1862, o Sr. Kardec, no item O Ponto de Vista, diz: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente de ponto de vista pelo qual passam e encaram a vida eterna. Kardec fala de uma ideia clara e precisa da vida futura, sem imaginações, sem fantasias, e confirma que essa ideia somente o Espiritismo nos traz por completo. A doutrina espírita explica o processo de despreendimento do espírito do corpo físico e o que ele pode esperar na vida futura, porque são os próprios espíritos que vêm relatar. É como se algum de nós fizesse uma viagem para a Europa e quando chegasse, começasse a contar como é lá. É frio, leve casaco, coma isso, se proteja, né? Então, os próprios espíritos vieram trazer para nós a realidade do mundo espiritual. Então, ele explica os fenômenos naturais e os benefícios para a humanidade que sempre ocorreram e ocorrem entre nós. Entretanto, a experiência algumas vezes chega um pouco tarde, quando a vida já foi desperdiçada e tubada. Qual as forças que estão gastas e sem remédio para o mal? Põe-se então o homem a dizer: se no começo dos meus dias, se eu soubera o que eu sei hoje, quantos passos em falso eu teria evitado? Se houvesse de recomeçar, reconduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso que diz: perdi o meu dia, também diz: perdi a minha vida. Contudo, como para o obreiro o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe nesse reparar o tempo perdido, também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não passa de uma rápida passagem, como uma breve permanência em um país ingrato. As vicissitudes, as tribulações, são apenas incidentes que ele enfrenta com muita paciência. É preciso ter bom ânimo, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos logo de uma situação muito feliz. Afinal de contas, depois da tempestade, sempre vem a bonança. Para estes, a morte nada tem de pavoroso. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação. Abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Então, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir, dedica-se inteiramente ao presente.
Não entrevendo bens mais preciosos que o da terra, ele se comporta como uma criança, que nada vê além de seus brinquedos, e tudo faz para os obter. A perda do menor de seus bens causa-lhe uma pungente mágoa. Então, um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça que tenha sido vítima, o orgulho ou a vaidade ferida, são tantos tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, pois se entrega voluntariamente à verdadeira tortura a todos os instantes. Então, sobre o ponto de vista da vida terrena, tudo se agiganta. O mal que atinge o sufoca, assim como o bem, ao mesmo tempo que o outro recebe. Deixa-o desnorteado. Como é que pode? Eu estou com o pai hospitalizado, entubado, e o outro está numa praia se divertindo. Isso deixa-o muito aflito, né? Então, abre a sua mente para elucubrações negativas que atrariam por afinidade almas que partiram na mesma vibração, que irão trazer mais aflições ainda para o seu coração. Então, para uma alma sem bom ânimo, aos seus olhos, tudo ao seu redor é muito, muito gigante. Só enxerga de sabores e passa a torcer para que tudo isso se acabe, descambando muitas vezes para o suicídio ou para a loucura. Após breve diálogo com Jesus na casa de Simão Pedro, disse-lhe a seguir essa seguinte parábola. Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente bem, e que se entretinha para consigo mesmo, dizendo: que hei de fazer, pois já não tenho lugar em que eu possa cerrar tudo que vou colher. Aqui está o que farei. Demolirei meus celeiros e construirei outros bem maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens de reserva muitos bens para muitos anos. Repousa, come, bebe e goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ei a alma. Para que servirá então o que acumulaste? Alguém dirá: se todos pensassem assim, ninguém mais se ocuparia com as coisas da terra. Então estaria tudo em perigo. Esquece esse homem, diz os espíritos amigos, que instintivamente o homem busca o seu bem-estar. E mesmo tendo a certeza de que ficará pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho em sua mão, não o retire, para que ele não continue a machucar a sua mão. Só aquele que tem bom ânimo e considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente de seus reveses, ao penetrar no destino que os aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos, em prejuízo aos interesses da alma. É contra esse abuso que previne e compreende as palavras de Jesus, quando diz: meu reino não é deste mundo. Primeiro construir o reino de Deus dentro de nós. E esta mensagem máxima do Espiritismo é enxergar a vida material com o olhar fervoroso do bom ânimo, ver as perdas, as injustiças, as crueldades com os olhos do Cristo. Jesus, ainda na cruz, nos seus últimos instantes na carne, ele lança um olhar sobre a multidão, enxerga as futuras encarnações dolorosas que irão passar aqueles que estão matando o Cordeiro de Deus, e vê em seus corações muita lágrima e muito sofrimento. E assim ele dirige a todos eles: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, o que nós estamos colhendo é o que nós plantamos nas nossas encarnações anteriores. Plantamos vento, vamos colher tempestade. Ou seja, esses, ainda que não despertaram para a vida futura, não entendem que nós temos apenas uma única vida. As encarnações, elas se entrelaçam. E que não há, nós não só não vamos morrer, como nós levaremos em nossos corações esses tesouros
tesouros que motivaram o nosso viver. Alguns nos libertarão e outros nos escravizarão. Porque Jesus diz, aonde tiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Como bem relata o evangelista Mateus no capítulo 6, versículo 19 a 21. Porque o evangelista afirma que a nossa vida está entrelaçada aos nossos desejos, nossos anseios e vocações. Então, se eles estivessem ajustados ao equilíbrio, à decência, à dignidade, nada nós temeríamos a temer. Não haveria motivo nenhum para aflição. No entanto, agindo na indiferença ou na inconsequência de nossas escolhas, muito provavelmente nós encontraremos problemas e aflições no nosso caminho. Mesmo vivendo de passagem por esse planeta, não devemos esquecer de acumular virtudes. Então hoje, quem puder, peça perdão a quem lhe magoou, perdoe a quem lhe magoou. Ore por aqueles que ainda não compreendem a mensagem do Cristo, né? Então, porque esses são tesouros, né, que Jesus afirmou que os ladrões não roubam e as traças não corroem. E para a vida espiritual somente conseguiremos levar os valores reais, as conquistas indestrutíveis, como a caridade, a fraternidade, a paciência, o desapego, inclusive dos familiares que ainda continuarão carregando a sua cruz. Que deamos a ele bom ânimo na hora da nossa partida, se tivermos tempo, para que eles não fiquem aflitos. Digo, olha, não, eu estou acamado, já soube que a notícia é difícil, mas eu vou encontrar com meu avô, com minha avó, com meu filho, com minha nora, com a minha mãe, com meu amigo, inclusive já apareceu um aqui no meu sonho, né? Então que esse tempo aconteça no tempo de Deus, mas que os que fiquem tenham bom ânimo de entender que tudo é na vontade de Deus. E que a gente deposite no coração a certeza do reencontro quando Deus assim o permitir. Porque o Mestre Jesus não espera que vivamos uma vida santificada, porque ainda somos espíritos no caminho da perfeição. Mas aguarda pelo menos o nosso esforço. Primeiro em combater as nossas más inclinações. Em seguida, sendo mais indulgentes com as imperfeições alheias. Cada um que se resolva com sua consciência e com Deus. Nós estamos aqui para resolver as nossas questões pessoais. Para tanto, é indispensável que saibamos escolher os tesouros que nós vamos guardar na nossa alma. Na Revista Espírita de Paris, de 1860, no capítulo 6, no item 5º, que ele publicou no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, que é o próprio Jesus, traz uma mensagem para toda a humanidade. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Ora, orai e crede, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho e vos conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço do Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão, pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para vos deixar de estender mãos socorredoras aos infelizes e extraviados, que vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não misturei o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos. Eis o segundo mandamento. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humanas, os erros nele enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vós exclamamos, irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Que nesse domingo, onde a humanidade comemora, onde deveríamos apenas refletir, através da transfiguração de Jesus, aparecendo para nós no terceiro dia e dizendo, ninguém morre.
a vida continua, para que a gente possa entender a importância dessas verdades espirituais e se manter plantando o evangelho no lar, evangelizando as crianças, os jovens, porque uma criança evangelizada é um presidiário a menos. E aí, o espírito amigo Cassimiro Cunha, através do nosso querido Chico Xavier, ele traz para nós de maneira esplendorosa: Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia por toda a vida e ilumina além da morte. É uma árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, toda derramando por toda parte o conforto da água viva. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime à vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos irmãos, em nome de Jesus, meu muito obrigado pela energia que foi derramada sobre todos nós. Nós somos uma grande árvore, cada um com seus ramos no seu lar, no seu bairro, na sua cidade. Que sejamos mensageiros da Boa Nova, levando a fé na imortalidade da alma, na possibilidade dos espíritos se comunicarem, na pluralidade dos mundos habitados e nessa certeza absoluta de que Jesus é o bom pastor e nunca nos faltará. Um beijo grande a todos. Aqueles que entraram no começo eu pude conversar, os do final ficam o meu sentimento de gratidão. Muita paz e até o próximo domingo.